Oi, pessoal, tudo bem? Eu recebi muitas mensagens positivas do último vídeo que eu postei, que foi o Recado de Deus, falando sobre ministério. E eu fiquei muito grata mesmo por todas as mensagens de encorajamento, todas as mensagens que chegaram falando que foi importante para a vida das pessoas. E levando isso em consideração, eu resolvi gravar outros vídeos, só que falando das minhas experiências no ministério. Não tem como a gente errar quando a gente vai falar da gente mesmo. E aí, resolvi trazer esse vídeo. Pode ser que eu faça só esse, pode ser que ele tenha que ser dividido em 2, 3, eu não sei o que vai acontecer aqui. Pra ter um foco, eu enumerei algumas experiências, embora eu tive muitas, apesar de só ter 22 anos, mas eu enumerei algumas aqui, listei algumas pra mim não me perder, tá? Eu vou falando elas aqui. Vou contar um pouquinho pra vocês a partir dos meus 7 anos. Porque antes dos 7 anos eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro mesmo das minhas experiências nos ministérios quando meus pais se tornaram membros da Igreja Batista Monte Carmelo. Aos 7 anos, nós nos mudamos, a gente morava no bairro Jardim Primavera, e meus pais e nós congregávamos na Igreja Batista da Ressurreição, no bairro JK, lá em Montes Claros. Quando eu tinha 7 anos, a gente mudou para o bairro Carmelo e aí ficava muito longe para a gente poder ir a pé até o bairro JK, porque minha irmã e eu éramos muito pequenas e às vezes o culto terminava tarde, para a gente ir embora era perigoso. Então meus pais resolveram procurar uma igreja mais próxima e então a gente se identificou com a Igreja Batista Monte Carmelo do pastor Lopes, que era o pastor naquela época e é pastor de lá até hoje. E daí eu lembro perfeitamente das minhas experiências nos ministérios, das minhas experiências com Deus, do que foi acontecendo, do que eu assumi. Então eu lembro perfeito. Claro que eu não vou conseguir falar tudo pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou ir falando alguns pontos. A primeira paixão que eu descobri em um ministério foi de servir a Deus através da música. Sempre fui apaixonada por cantar. Sempre fui apaixonada por mais que eu ficava muito ansiosa e muitas das vezes eu perdi até minha voz por causa da ansiedade, mas eu sempre fui apaixonada pelo ministério de música na igreja. Porém, eu não podia fazer parte porque os ensaios eram na semana e meu pai trabalhava até tarde e para ele ir até lá em casa me buscar, para voltar, ele ia chegar na hora do amém. Então não dava para ele poder me buscar. Depois ele entrou no seminário e aí ficou difícil até para ele participar dos ensaios e tal. Então o ministério de música mesmo sempre foi minha paixão, mas eu nunca consegui atuar no ministério de música. Aqui em Monte Azul não. Quando eu cheguei em Monte Azul, aí eu já consegui atuar no ministério de música. Mas eu me lembro que eu fiz algumas participações especiais com as crianças, em teatros e tudo, mas com o ministério lá em Montes Claros eu não participei, mas sempre foi minha paixão. Mas eu me recordo que um dos ministérios que eu amava também, e que esse eu conseguia fazer parte, era o ministério de recepção, com Luciana e Clério. E era muito importante para mim, porque para mim era uma honra, mesmo que eu era tão pequena, poder estar à frente, poder estar recebendo as pessoas. Porque como eu falei, acho que eu já falei em outros vídeos, eu não me recordo mais, porque eu já fiz tantos. Desde pequena, eu sempre tive uma paixão por servir. Eu nunca gostei de ficar parada, eu sempre amei ser útil. E quando eu via que tinha determinados momentos que eu não estava sendo útil para o reino de Deus, eu começava a me cobrar. Eu sempre me cobrei, desde muito pequena. E participar, fazer parte do ministério de recepção, de poder estar ali, de poder abraçar as pessoas, era um ministério muito importante para mim, principalmente porque a gente tinha que chegar mais cedo na igreja, então eu me sentia ainda mais útil por ser uma das primeiras a chegar na igreja. Uma outra experiência no ministério que eu tive foi, como eu falei para vocês no início, eu sempre tive uma paixão por música, sempre, mas não consegui fazer parte do ministério de música na igreja. Só que eu lembro de algumas participações que eu fiz com as crianças. Mas me recordo perfeito de uma participação que eu fiz de um solo na cantata de Natal. Que essa música ela ia ser cantada por duas pessoas, e ia ser um dueto. Mas as pessoas elas não conseguiram cantar, pegar a música, acho que não estava dando certo delas estarem nos ensaios.
E aí, tia Ellen, que sempre foi para mim uma referência, tanto na área de trabalho com crianças, no Ministério de Música, ministração, sempre foi minha referência. Tia Ellen me deu esse desafio. Eu lembro que, gente, minha ansiedade é terrível. Quando eu era pequena, minha ansiedade, principalmente quando eu ia fazer qualquer coisa à frente, que eu ia ter que estar sozinha, minha voz falhava, eu sentia dores, eu ficava muito gripada, eu dava febre. Mas o importante era que no dia eu conseguia fazer. E aí, eu lembro que foi até uma música... Não tenho ouro, incenso ou mirra pra te oferecer o que ofertar, senão a minha vida diante do altar pra te adorar, Rei dos Reis. E cantar essa canção, eu lembro que a cantata de Natal ela dava muitas pessoas, mais que 300 pessoas, eu tenho certeza que estavam dentro da igreja. A InterTV estava lá, foi um desafio muito grande para mim, só que embora foi um desafio, só que para mim foi uma honra poder fazer isso pro reino de Deus, porque eu sempre me cobrei no sentido assim, eu tô fazendo Deus sorrir, Deus está feliz comigo. Eu sempre olhava para mim e tentava ver se eu estava feliz comigo, se eu estivesse feliz comigo, Deus estaria feliz comigo também. Então eu sempre busquei isso. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque Kézia quer mostrar? Não. Pra dizer pra vocês que independente da idade, independente de apoio, independente de quem você o dia que você decide viver pra Deus, o dia que você decide dizer, eis-me aqui, Senhor, Deus te capacita. Ele te usa, ele te molda. Eu não imaginava que eu conseguia cantar uma música que seria um dueto. E eu tô contando pra vocês porque foi um desafio pra mim. Fazer esses vídeos é um desafio pra mim porque por eu me cobrar muito, eu fico pensando, será que essas pessoas vão entender realmente o que eu quero passar? Só que o que eu quero de fato que chegue até você é o seguinte: Deus te chama a fazer algo para Ele. Independente da sua idade, independente de quem você independente dos meios que você tem disponível, das ferramentas que você tem disponível, a partir do momento que você diz, eis-me aqui, Deus, Ele te usa. Ele te usa. Você só precisa estar sensível à voz dEle para entender o que Ele quer que você faça. Na verdade, as nossas vidas são do Senhor e devem ser usadas para a glória dEle. E também estou usando esse vídeo para incentivar, principalmente aos pais ou aqueles que têm crianças pequenas em casa, que criam, que sejam avós, tios, a você incentivar as crianças a estarem ativas em um ministério. É muito importante, porque eu tinha essa paixão, porque eu sempre vi meu pai e minha mãe atuando nos ministérios. Meu pai sempre fala, e eu aprendi com ele, aprendi com o pastor Lopes, aprendi com outros pastores, que filho de cristão não é cristãozinho. Não é porque você serve a Deus, não é porque você está no ministério que seu filho automaticamente vai criar esse amor. Porém, ele vai ter você como exemplo, entendeu? Ele vai criar paixão, porque ele tem alguém ali que ele tem como referência, que ele tem como espelho fazendo, ele vai fazer também. Pelo menos pra mim foi assim, e pra maioria das pessoas que estão ativas no ministério, que vieram de um lar cristão, são assim também. E aqueles que não vieram de um lar cristão, hoje eles assumem esses ministérios porque eles disseram eis-me aqui para o Senhor, independente das ferramentas que eles tinham, independente da idade, independente de quem eles eram. Uma outra participação que eu tive, que também foi muito importante para me moldar, foi de uma música que eu cantei também com as crianças. Se eu não tinha enganado, eu também fui uma cantata de Natal, porém foi uma cantata de Natal preparada pelas crianças. E a gente fez essa participação na Monte Carmelo, na Igreja Batista Monte Carmelo. Fizemos na Igreja Batista Jardim Palmeiras. Fizemos na Igreja Batista Canaã. Foi tipo uma turnê que a gente fez. E pra gente foi um desafio grande, porque eu tinha que cantar uma música que tinha um sotaque diferente. E era engraçado porque... eu ficava sempre rouca durante os ensaios, sempre rouca durante a semana, mas no dia saía. Deixa eu ver se eu lembro. Barbaridade, tchê, já pronto meu cavalo, minha besta viajar.
Uma estrela no horizonte, brilha forte a apontar. Uma coisa assim, uma música assim. E eu me vesti de country e tal. E ali as crianças levaram a mensagem do Evangelho. Para mim foi muito impactante porque minha irmã ela fez o papel de Maria na cantata de Natal, porque foi o nascimento de Jesus, né? Então, assim, foi maravilhoso e foi uma experiência grande para mim. Porque todas as vezes que eu tinha que estar à frente de alguma coisa, que eu tinha que cantar, que eu tinha que ministrar, ou que eu tinha que estar fazendo, eu me sentia desafiada, mas me sentia muito privilegiada por estar fazendo algo para o reino de Deus. E é isso que cada um de vocês precisa procurar despertar em você. Nós fomos feitos por Deus e para a glória de Deus. Não dá pra gente ficar parado, esperando as coisas irem caindo e outras pessoas irem assumindo ministérios. Você foi chamado a fazer alguma coisa. Descubra qual é o seu ministério e faça. Uma outra experiência que eu tive com Deus, eu vou encerrar aqui, vou fazer um outro vídeo contando as demais, tá? Porque vai ficar muito grande. Foi o batismo. Eu me batizei na Igreja Batista Monte Carmelo pelo pastor Lopes, com 10 anos. Por que foi um desafio para mim? Porque as pessoas, elas começaram a criticar muito, não só minha família e eu, como meu pastor. Porque eles não achavam que uma menina de 10 anos poderia ser batizada. Porém, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia a responsabilidade que eu estava assumindo, porque batismo, ele não é você descer as águas e subir. Não é isso. Batismo não é você tomar um banho. Batismo é você estar declarando ali, tornando sua fé pública, declarando de que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. A sua vida é para Deus. Você está consagrando sua vida para Deus, além de estar cumprindo uma ordenança dele. Então, foi um desafio para mim, mas mesmo assim, o pastor Lopes, ele assumiu a responsabilidade, porque ele via o quanto que eu me empenhava em assumir os ministérios, em estar à frente dos ministérios e principalmente em fazer para o reino de Deus. E ele foi, eu me batizei no dia 16 de dezembro de 2007, então eu tenho aí 12 anos que eu sou batizada. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, de todo esse começo aí até as demais que eu vou contar em outro vídeo para não ficar grande. Vamos para a parte 2 das minhas experiências no ministério. Você que ainda não assistiu a parte 1, vai lá assistir porque aqui é só continuação, tá bom? O outro ministério que eu assumi também foi o ministério de dança, o grupo Girls 5, que era composto por 5 garotas. Sara, minha irmã, Débora, Larissa, Vitória e eu. E esse grupo era liderado por tia Deb e por tia Eliette. E o que a gente fazia era ministrar as pessoas através da dança. E era desafiador pra gente, por quê? Porque quem criava as coreografias era a gente mesma, era nós mesmas, nós 5. E tia Deb que desenhava as roupas, o nosso figurino, e ela e tia Eliette corriam atrás de costureira para preparar o figurino pra gente. A gente fazia participação em igrejas, a gente fez participação no lançamento do CD de Larissa. Então, todas as participações especiais, momentos especiais que tinha na igreja, a gente participava. E era muito, muito importante para nós. A gente fazia os ensaios, a maioria dos ensaios era depois da aula. Então, Sara e eu e Débora estudávamos à tarde lá na Escola Estadual Levi Durães Pérez. A gente saía da escola, passava na casa de tia Deb, ensaiava as músicas. Vitória e Larissa já estavam lá. Às vezes, da casa de tia Deb, eu e minha irmã terminava e ia embora para casa, né? Ou então a gente ia para a igreja com ela. E de lá, meus pais levavam a gente embora. Então, abraçar o ministério, amar o ministério, se doar pelo ministério, era algo que trazia alegria e sentido para as nossas vidas. E aí, eu vou deixar um momento de reflexão aí para você. Todas as vezes que você vê alguém assumindo ministérios, cuidado com seu olhar de julgamento, cuidado com suas críticas. Talvez a sua interpretação é que é um ministério que não agrade a Deus, mas só a pessoa que está ali sendo desafiada, que disse eis-me aqui, que está fazendo, só ela sabe as experiências dela com Deus. Então é importante o seguinte, você conscientizar de que você deve adorar a Deus, você deve prestar culto ao nosso Deus, no ministério que você se sentir confortável, no ministério que Deus te chamar. Mas pode ser que outras pessoas foram chamadas a fazer outras coisas. E o nosso desafio era esse, encarar olhares, encarar críticas,
de pessoas que achavam que a dança não agradava o coração de Deus, mas nós sabíamos o que a dança trazia pra gente. E vale ressaltar o seguinte, esse perfil é um perfil muito sério. Eu não estou falando de pessoas que pegam qualquer ministério e fingem estar trabalhando para o reino de Deus. Estou falando aqui de pessoas que dizem, eis-me aqui, se colocam à disposição de Deus, se colocam sensíveis à voz de Deus, assumem a responsabilidade, a missão de viver o desafio, que é viver para o reino de Deus, e vão lá e vão servir as pessoas. Que é isso que é o ministério. Então eu estou falando desse tipo de pessoas que levam o ministério a sério. Então toma muito cuidado com, às vezes, como que você vai encarar o ministério de outras pessoas ou como você vai encarar o ministério que Deus está te entregando. Talvez você ache que não vai valer a pena, que não significa nada, mas significa sim, porque o Girls 5 foi muito importante na minha vida e eu creio que na vida das meninas também. Outro ministério também muito importante para mim, eu sou apaixonada pela EBD, a Escola Bíblica Discipuladora. Na Monte Carmelo era dividida em Fundamentos 1, Fundamentos 2, Fundamentos 3 e Fundamentos 4. E se eu não estiver enganada, eu era do Fundamentos 4, que tinha como professor o Wesley, que eu sou, assim, apaixonada por Wesley, porque ele é responsável por quem eu sou hoje, pelo que eu me tornei, porque tudo que eu desenvolvi mesmo, assim, sério mesmo, foi na EBD. Depois veio o Jim Hudson, que continuou o trabalho maravilhosamente bem. E eu me recordo de uma tarefa que ele passou pra gente, a nossa turma tinha 40 pessoas. E ele passou uma tarefa pra gente de decorar 60 versículos em pouco mais de 30 dias. E eu lembro que no dia de recitar esses versículos, foram para a EBD apenas 2. Das 40, foram apenas 2. Que era Silas, o filho do pastor Lopes, e eu. E eu consegui decorar 58 versículos dos 60. Ai, Kézia, mas o que isso tem de importante? Que importância tem ter decorado 58 versículos? Gente, vocês não têm noção da experiência que eu tive com Deus. Eu não estava só decorando versículos, eu estava lendo a Bíblia. Tem uma frase que o pastor Lopes fala, que é: leia o contexto para não virar pretexto, uma coisa assim. Então, eu não só lia o versículo, eu queria ler antes, eu queria ler depois, eu queria entender o que aquele versículo queria dizer, o que aquele versículo seria importante na minha vida. E ali eu tive uma conexão com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus, fiquei mais próxima de Deus. Então, criou em mim uma experiência que eu carrego para o resto da minha vida, eu carrego até hoje. Então, é importante para você também saber que você não consegue se relacionar com alguém que você não conhece. E você só vai conhecer a Deus através da palavra. E aí, através do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, você vai desenvolvendo ministérios, Ele vai te revelando ministérios. E passar por essa tarefa, por essa missão na EBD, junto com Wesley, foi muito importante para mim, muito gratificante, me trouxe uma experiência maravilhosa, porque eu tinha os momentos de entrar pro quarto, ficar ali sozinha, Deus e eu, e ler a Bíblia, e fechar o olho e falar, Pai, me ajuda. E não era só decorar versículos, era aprender, entendeu? Então isso foi muito importante para mim. Um outro ministério que eu tive também, que foi muito importante, foi o Geração Atos, que era um trabalho com jovens, que era liderado pelo Jim também, Hudson. E eu me recordo de uma tarefa que a gente teve, que era sair nas ruas, e aí a gente tinha que ajudar as pessoas. Se a gente visse alguém varrendo a calçada, a gente pedia para varrer no lugar. Se a gente tivesse a oportunidade de entrar nas casas e tinha vasilha para lavar, a gente lavava a vasilha, ou varria o quintal, ou molhava as plantas. Então era esse tipo de trabalho. Só que a gente não ia sozinho, a gente ia em grupo. Então uma parte do grupo fazia essa parte aí de boas obras, e a outra cuidava de evangelizar o dono da casa ou quem estava na rua. E aí a gente gravava os vídeos para poder levar para a igreja, para a gente poder contar experiências de como foi importante para a gente fazer aquilo ali. Gente, através desse ministério, a gente descobriu pessoas que passavam por necessidades, e aí a gente reuniu, preparou cestas básicas, levou para essas pessoas. Então a gente abençoou as pessoas, não só com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, como a gente também supriu necessidades físicas. Então, foi importante. A Monte Carmelo tinha uma quantidade de jovens muito grande. Eu acredito que hoje também, porque é uma igreja muito grande. Então, os jovens, eles trabalhavam em prol do reino de Deus, em prol de alcançar vidas, em prol de dar o seu melhor para Deus. E ter esse ministério no Geração Atos
me fortaleceu para desenvolver isso também, de servir as pessoas. Porque ministério é isso, ministério é servir, e servir é amar aos outros, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, foi um ministério também que me marcou bastante, que foi o Geração Atos. A gente também eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Geração Futuro, que era um ministério com crianças, e eu sempre tive tia Ellen como referência para mim, tanto na área da música como no Ministério Infantil. Então eu sempre pensava, o que tia Ellen fez comigo, com os meus amigos, com as crianças da igreja, no Cordeirinhos do Senhor, que eu posso fazer agora, o que ela fez por mim nos juniores, que eu posso fazer agora. Depois tinha Juliane Félix, que assumiu os Cordeirinhos do Senhor. O que elas fizeram que a gente pode colocar em prática para que essas crianças tenham a mesma formação que a gente? Então elas foram referência para mim nesse ministério. E poder estar ali abençoando crianças, cuidando das crianças e retribuindo aquilo que eu recebi foi muito importante e fez com que eu também me sentisse útil para o reino de Deus. E o último, e o que eu considero o mais importante de todos, foi o trabalho em Campos Elíseos. Campos Elíseos é um povoado próximo a Montes Claros, que para mim foi um campo missionário, onde a gente ia todo sábado para lá para cuidar de crianças. E ali a gente fazia trabalhos com música, pintura, teatro. A gente conseguia abençoar as pessoas, também suprindo suas necessidades físicas, como também levando o evangelho. E trabalhar em Campos Elíseos, para mim, me fortaleceu demais. Porque hoje a minha oração, todas as vezes que eu estou triste, desanimada, fraca, frágil demais, sensível demais, eu sempre falo para Deus, Deus, retorna em mim aquela criança que trabalhava em Campos Elíseos, que não tinha, que cansaço não parava, que crítica não parava, que dor não parava, que medo não parava. Porque assim, eu não sei se eu já falei em vídeos anteriores ou são vídeos que eu ainda vou falar, não sei, eu gravei demais vários vídeos. Mas eu conto que a minha infância não foi marcada por brincar. Eu tive meus momentos sim de brincar, mas eram raros, porque a minha infância foi marcada em cuidar da casa, cuidar do meu irmão, cuidar da minha irmã, trabalhar em prol do reino de Deus, estudar. Então essa foi a minha infância e sou muito grata a Deus pelo que eu vivi nela. Então, pra mim, a minha semana eu acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus, ia pra escola, saía da escola às 11h30, quando minha irmã começou a estudar comigo. Eu levava minha irmã até o ponto de ônibus, colocava ela na lotação para ela ir para casa, voltava lá pro laboratório, meu pai trabalhou no laboratório Santa Casa, ficava com ele até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu ia pro meu curso, que era um curso de informática que eu fazia. Aí o curso era de 2 às 4. Aí 4 horas terminava, eu ia pro ponto, pegava lotação em média de 4h40, 5 horas. Chegava em casa umas 5h30, 5h40, tomava banho, meus pais já estavam arrumados, meus irmãos arrumados. Meus pais não, a maioria das vezes minha mãe e meu pai ainda estavam trabalhando. Eu arrumava e a gente ia pra igreja. Então sábado era o dia que eu tinha pra dormir até mais tarde, pra descansar, sabe? Mas não, eu acordava cedo também, porque eu também tinha curso, como eu tinha que pegar lotação, então eu tinha que levantar cedo. Eu ia pro curso 9 horas, ficava lá de 9 a meio-dia, saía do curso meio-dia, chegava em casa meio-dia e 50 mais ou menos, por causa do percurso que a lotação fazia. 1 hora, Anísio chegava para levar a gente para Campos Elíseos e a gente ia num Pampa. E era assim, era Anísio dirigindo, Anne na frente. Na carroceria ia eu, tia Franciele Tolentino, Damaris, tem o namorado de Damaris, Didi, e Amanda. E a gente ia para Campos Elíseos fazer esse trabalho lá. Gente, às vezes eu chegava de Campos Elíseos 6, 6h30, jantava e tinha os trabalhos da EBD para poder preparar, para poder fazer as tarefas da EBD para fazer, porque domingo de manhã eu também acordava cedo de novo, porque eu tinha que estar na EBD. E isso para mim me fortaleceu demais, demais. Campos Elíseos me marca assim de uma forma sensacional, que tem hora que eu acho que eu não consigo nem passar direito para vocês. E o que eu quero trazer para vocês com esses vídeos é o seguinte: não se limite à sua idade, não se limite às suas forças, não se limite a quem você é, não se limite às ferramentas que você tem.
O que eu convido você a fazer hoje é se colocar à disposição de Deus, é se deixar a brecha, se colocar disponível para fazer o reino de Deus, para levar o evangelho até as pessoas. Eu tinha toda essa trajetória minha aí que eu resumi nesses 2 vídeos, foi de 7 anos a 12 anos de idade. Então não tem isso de você acreditar que é pequeno demais ou que é velho demais. O tempo de você dizer eis-me aqui para Deus é agora. Vai ter desafios, vai ser cansativo, você vai chorar, mas vai trazer uma alegria tão grande na sua vida que quando você for contar às outras pessoas vão falar assim, de onde veio essa força? E você vai dar a resposta. Essa força veio de Deus, essa força vem de Deus. Incentive suas crianças, seus filhos ou crianças que vivem com você a estarem na EBD, a ler a Bíblia. Olha só, filho de cristão não é cristãozinho. Eu não sirvo a Deus porque meus pais serviam a Deus. Eu sirvo a Deus porque através dos meus pais eu conheci a Jesus Cristo e desenvolveu em mim um amor pelo reino. Porque eles serviram como exemplo para mim. Mas o fato deles serem cristãos não me tornou automaticamente cristã. Então, leve o ensinamento aos seus filhos, pegue esse ensinamento para você, faça acontecer e vai valer muito a pena. Deus abençoe por você ter ficado comigo até agora nesse vídeo. Um beijo e fique com Deus.